mais de 14 mil pessoas em tempo real na sintonia da Bandeirantes. A repercussão desta derrota, que deixa a Macaca complicadíssima na zona de rebaixamento, 19ª posição, numa rodada em que adversários diretos ainda vão entrar em campo, caso do Avaí, que hoje enfrenta o Ceará lá no estádio Presidente Vargas, é situação daquele sinal amarelo piscante. A repercussão da derrota e a expectativa da Ponte Preta para o próximo jogo, já na 13ª rodada, domingo, às 11 da manhã, contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi. E a preparação, o esquenta do Guarani, que no sábado vai, antes da seleção, 11 da manhã, receber o Caxias no estádio Brinco de Ouro da Princesa para se manter na liderança contra um concorrente direto por uma vaga no G8. Guarani, Ponte Preta, destaques para o Nossa Área, que Carlos Henrique vai trazer às 11h30 da manhã com o timaço de Carlos Batista. Nossa equipe técnica Apostos, com Edson Freitas na mesa de som, com Alan Zanelato na central técnica e com a coordenação técnica do Gil Kleber para começar esta edição, levando até você informação sobre o trânsito para quem nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas que cotam nosso interior paulista. Acompanhando aqui o mapa de velocidade de Campinas, os pontos que nesse momento merecem uma atenção a mais do motorista. Tem uma interdição parcial na Barão de Jaguara, neste momento, para uma obra que está sendo realizada, ali um pouco à frente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. É uma interdição parcial, mas que provoca lentidão acima do normal para esse horário e que traz também as rotas alternativas para o motorista evitar a Rua Barão de Jaguara. Então, se você puder fazer esse caminho alternativo, bem frente ali ao Tribunal Regional do Trabalho, use rotas alternativas para você não ficar preso no trânsito. Trânsito também carregado na Rua Ferreira Penteado, por conta justamente desse desvio, mais veículos passando pelo local. Há uma lentidão também na Doutor Quirino, ali é a lentidão normal para qualquer horário, afinal de contas é um dos semáforos mais rápidos do Brasil. Abriu, 2 carros passam ali, no máximo 3 e já fecha novamente. O Doutor Quirino tem essa característica. Também aqui a sinalização de um tráfego intenso pela Avenida Francisco Glicério, na Campos Sales, então centro de Campinas nesta manhã, mais agitado do que o normal, mais movimentado o trânsito do que a gente costuma ver no dia a dia. A informação para os motoristas que estão nas rodovias que cotam o nosso interior paulista, neste momento tem bloqueio total da rodovia SP 191. A SP 191 é lá no trecho de Charqueada, se esse for o seu destino, é a transversal que faz a ligação entre São Pedro, Charqueada, Rio Claro. Um veículo com pane trava neste momento a rodovia, provoca lentidão. Se você estiver a caminho de Charqueada, atenção redobrada para esse trecho. Mais cedo também um acidente foi registrado no anel viário Magalhães Teixeira, pouco antes da entrada de Valinhos, para quem está em Campinas. Saindo da Dom Pedro não há reflexo. Para quem está chegando a Campinas, vindo pela Anhanguera, pela Bandeirantes, ainda há lentidão no trecho, embora os veículos já estejam no acostamento. Não há informações de feridos nessa colisão. Corredor Dom Pedro I, no mais, tem boas condições de tráfego nesta manhã para o motorista, tanto no sentido rodovia Anhanguera quanto no sentido Jacareí. Vamos dar uma passada aqui no painel intermodal da Artesp para contar para você que o Rodoanel Mário Covas também tem um veículo em pane que provoca lentidão sentido capital do quilômetro 29 ao quilômetro 28. E um dispositivo de retorno no acesso à rodovia dos Bandeirantes por excesso de veículos, também com lentidão do quilômetro 5 ao quilômetro 4. Em outro trecho do Rodoanel, o trecho sul e leste, quem tem como destino o distrito de Perus tem que ter muita paciência. Por conta de uma obra e do excesso de veículos, a lentidão começa no quilômetro 52 e segue até o quilômetro 45.
É chão, hein? 7 quilômetros de pare e anda que o motorista enfrenta no Rodoanel. Falei da rodovia Dom Pedro I, tem um ponto apenas que é uma obra que está sendo realizada que o motorista precisa ficar atento em Itatiba, do quilômetro 102 ao quilômetro 100. É ali, na verdade, entre Valinhos e Itatiba, sentido Jacareí. Por conta dessa obra, trânsito bem carregado neste momento. Não há sinalização de acidente, felizmente, nesse instante. Rodovia Ayrton Senna, na pista sentido capital, tem lentidão do quilômetro 17 ao quilômetro 11. Se esse for o seu destino, paciência ou programação para buscar uma rota alternativa ou, quem sabe, adiar o compromisso. A informação também, nesse momento, de uma lentidão acima do normal na rodovia Castelo Branco, pista sentido capital, do quilômetro 19 ao quilômetro 13, congestionamento por excesso de veículos. E no sentido contrário, na pista marginal, sentido interior da Castelo Branco, a lentidão é do quilômetro 21 ao quilômetro 24. Rodovia Washington Luiz, 3 quilômetros de lentidão por conta de uma obra do KM 182 ao quilômetro 185. Se o seu destino for a região de Rio Claro, preste atenção nesse trecho. Já no sistema Anhanguera Bandeirantes, a rodovia Anhanguera, no sentido capital paulista, tem neste momento trechos de lentidão passando por Jundiaí, do quilômetro 62 ao quilômetro 60, e na chegada a São Paulo, do quilômetro 14 ao quilômetro 11. Melhor opção para ir a São Paulo, rodovia dos Bandeirantes, que tem apenas o congestionamento típico para o acesso à cidade de São Paulo, do quilômetro 18 ao quilômetro 13. Pista sentido interior, não tem lentidão, nem na rodovia Anhanguera, nem na rodovia dos Bandeirantes. Você sabe que pode contar com a gente também para compartilhar informações sobre o trânsito. Tem algo no seu caminho que dificulta o acesso? Tem tráfego carregado, trânsito lento em algum ponto no seu bairro, no caminho para o seu trabalho? 19 é o DDD 971021493. 971021493. Conte pra gente o que acontece no seu bairro, na sua região, e juntos nós vamos fazer o maior giro da informação até às 11h30 da manhã. A informação agora para você que está conosco no Manhã Bandeirantes, atualizando um dos casos que vão marcar este ano de 2026 aqui na cidade de Campinas. Ontem nós trouxemos a operação que estava em andamento, Operação Infiltrados, que prendeu o ex-chefe da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes da Polícia Civil, um ex-policial civil que foi expulso da corporação e um ex-estagiário do Ministério Público suspeitos de repassar informações sigilosas para o PCC e, assim, beneficiar integrantes da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. A operação contou com o Ministério Público à frente, com o GAECO investigando pessoas que deveriam agir contra o crime organizado, mas estavam correndo junto com a facção. E que foram chamadas pelo promotor na entrevista coletiva de laranjas podres. Maus profissionais que buscam informações privilegiadas para praticar seus crimes sejam afastados dos quadros das instituições. Essa era a intenção de ontem, com o desdobramento da investigação que começa a partir do planejamento para matar o promotor de justiça Maurício Silveira Filho. O ex-chefe dos investigadores da DISE, Maurício Aparecido de Oliveira, estava atuando na Polícia Civil. Trabalhava no 1º Distrito Policial da cidade, que fica no centro, plantão policial. Ele foi detido, segue preso nesta quarta-feira, e o principal motivo dele ser o alvo da investigação é porque, ao longo da apuração, no celular de um dos detidos, que é considerado um dos cabeças no planejamento da morte do promotor de justiça, Dr. Amauri, havia um vídeo de uma reunião um dia antes. Reunião essa feita parece ser uma lanchonete, um barzinho, em que o investigador se encontra com o líder do PCC. A repórter Lucimeire Ramalho está ao lado do Dr. Marcos Tadeu Rioli, promotor do GAECO, Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado,
E ela vai trazer mais detalhes da Operação Infiltrados e a participação de cada um desses agentes da lei trabalhando para o crime organizado. Lucimeire. Uma coletiva de imprensa justamente para passar mais informações a respeito dessa operação do GAECO, do Ministério Público aqui em Campinas, a Operação Infiltrados. Tendo aí um ex-estagiário que acabou sendo envolvido em todo esse esquema, um ex-policial civil e também um ex-chefe de investigações da DISE, a Delegacia de Investigações Gerais aqui de Campinas. Os 3 foram presos, foram cumpridos esses 3 mandados de prisão e outros 10 mandados de busca e apreensão, sendo 2 prisões aqui em Campinas e uma na cidade de Cardoso. Quem vai explicar um pouquinho mais o andamento dessa operação, que tem aí ligação com 2 operações anteriores, é o doutor Marcos Tadeu Rioli, promotor do GAECO. Doutor, o que se chegou agora, né? E vindo aí de informações que foram colhidas de operações anteriores, né? Sim, a operação anterior, especificamente em agosto do ano passado, nós prendemos um traficante de drogas ligado ao primeiro comando da capital, e no momento dessa prisão ele disse que 2 dias antes havia recebido uma mensagem via aplicativo WhatsApp exigindo valores para que não fosse preso. E a partir daí, para além da prisão desse nosso investigado, que está respondendo preso pelos crimes de associação ao tráfico de drogas, iniciamos uma outra investigação para apurar quem fez o autor dessa exigência de vantagem indevida. E, em resumo, chegamos na pessoa que era, na ocasião, era estagiário do Ministério Público, não do GAECO, era um estagiário de promotoria de justiça dessa comarca, que se valia do acesso, do livre trânsito que tinha como estagiário junto às investigações, aos inquéritos policiais, e inclusive de inquérito policial que tinha aquele preso como investigado, e contando com o apoio de policial civil, policial penal, ex-policial civil, para buscar informações e fazer esse tipo de chantagem, achaque contra investigados. Eles foram identificados e utilizando também de prova compartilhada de outras operações, como a Operação Pronta Resposta, que frustrou um plano de morte contra um promotor de justiça, e de onde localizamos um vídeo, uma gravação de um encontro clandestino entre esse então chefe de polícia com um empresário criminoso, lavador de dinheiro ligado às facções criminosas. Qual seria a ligação entre eles, né? Um foi preso anteriormente, outro depois, tem um encontro antes da prisão, um encontro depois, mas os 3 ali, por trás de tudo isso, tem uma ligação, né? Um acabava auxiliando o outro em tudo isso, né? Circunstancialmente, eles estão ligados exatamente por conta dessa operação que prendeu o traficante de drogas no outro estado da federação, e lá foi vítima de extorsão pelo então estagiário. E o encontro do chefe de polícia com o empresário criminoso, que também tinha um outro parceiro, também preso na semana seguinte, investigado junto com aquele traficante que foi preso, circunstancialmente eles estão ligados, e agora com a prisão deles, a gente espera que eles esclareçam esse teor de reunião, essa ligação entre eles, se quiserem, que é um direito que eles têm também, de inclusive permanecerem em silêncio. Optando assim, nós prosseguiremos com as investigações, vamos aprofundar e chegar nos responsáveis por esses fatos, não só eles, mas quem mais estiver relacionado a essas infrações penais. Doutor, uma informação importante, informações que vieram de 2 operações anteriores que ajudaram nessa. O material que foi apreendido hoje também vai dar sequência nisso, né? Porque podem ter outras pessoas envolvidas, outros servidores públicos envolvidos também, né? Vamos dizer que é praxe, quando a gente deflagra uma operação, a gente apreende celulares, computadores, escritos, documentos, que para além de auxiliarem na investigação, na apuração dos fatos, então, em trâmite, eles revelam outras infrações penais, outros núcleos criminosos, outros agentes, tal como aconteceu com a deflagração da operação, que uniu 4 instituições, o Ministério Público do Estado de São Paulo, a Polícia Penal,
a Corregedoria da Polícia Civil e a Polícia Militar por meio do 1º BAEP de Campinas. Doutor, então o trabalho de vocês continua, acho que é principalmente para isso, né? Nesse caso aqui, vazou-se informações, né? Esse estagiário com informações privilegiadas, é algo que vocês combatem e vão continuar trabalhando para isso, né? Para que a população acredite no trabalho que é feito, que vocês fazem diariamente, né? Tudo indica, e isso vai ser melhor apurado, que o estagiário veio orientado ou encaminhado, acobertado por algum outro, um superior a ele, né, que pode ser um policial civil ou não, como ele mesmo diz na investigação, e ele ficou exatamente no Ministério Público um período para a execução desse plano, dessa exigência de valor. Essa é uma preocupação não só do Ministério Público, mas com certeza das polícias, para que não se permita o ingresso de maus elementos na carreira e, em sendo identificados, que eles sejam extirpados das instituições. Aquele estagiário, como eu disse, ele ficou o tempo aparentemente necessário para a execução desse plano. E a união das instituições, a deflagração da operação, sem vazamento, sem prejudicar o cumprimento de 10 mandados de prisão, 10 mandados de busca e apreensão, 3 mandados de prisão temporária em Campinas e numa outra região do Estado, na região de São José do Rio Preto, revela que as instituições estão unidas, trabalhando para que a população, a sociedade receba sempre um serviço público eficiente, contínuo e transparente. Doutor, muito obrigada pelas informações. Então é isso, viu? A Operação Infiltrados, finalizando aí com 10 mandados de busca e apreensão cumpridos, 3 mandados de prisão, sendo 2 aqui em Campinas e 1 na cidade de Cardoso. A gente continua acompanhando os desdobramentos aí dessa investigação do GAECO, do Ministério Público aqui em Campinas. Eu volto aí com você. Muito obrigado, Lucimeire Ramalho, conversando com o doutor Marcos Tadeu Rioli, promotor de justiça do GAECO, grupo que tem como especialidade o combate ao crime organizado e que conduziu essa ocorrência, essa operação que prendeu policial civil, ex-policial civil, um ex-estagiário do Ministério Público, todos suspeitos de repassarem informações para o crime organizado. E aí às vezes a gente se pergunta, né? Nossa, como é que conseguem saber tanta coisa das ações policiais? Porque vaza de dentro. Só provando que o trabalho nas comunidades, o recolhimento de drogas de circulação na rua, ele tem que acontecer. Ele faz parte da segurança pública. Mas prender aquele vapor, aquele vendedor de drogas na ponta, está muito longe de resolver o problema do crime organizado. Mas muito longe. As últimas ocorrências desse ano, as últimas operações mostraram que o crime organizado ele está sim dentro das cadeias, nos bairros periféricos, nas chamadas bocas de fumo, mas ele também está na Faria Lima, ele também está em condomínio de luxo, ele também está dentro do sistema. Então, fazendo esse pente fino, você consegue, pelo menos, identificar alguns pontos de vazamentos estratégicos. Não dá para uma operação policial ser planejada e o bandido saber antes que a polícia vai estar na porta da casa dele. Não dá para um bairro todo ficar refém de um crime organizado em que você não tem uma investigação que vai chegar aos líderes daquela região, porque os líderes estão tomando café junto com o investigador de polícia. Então, quando você tem uma operação dessa, é um impacto gigantesco, muito maior do que apreensões de drogas que a gente traz também, que fazem parte, como eu disse, que tem que continuar acontecendo. Mas às vezes dá a sensação do enxuga-gelo. Sabe quando você passa um pano para tentar enxugar o gelo, ele vai continuar molhando. Mas se você não enxuga o gelo, ele transborda e aí perde-se completamente o controle. Então é muito complexo o combate ao crime organizado. Muito mais do que qualquer candidato ou político vai mostrar na próxima campanha eleitoral. Para governador, para senador, para presidente da República. Todo político parece ter a fórmula mágica para combater o crime organizado. Não é simples assim, porque o crime corrompe também agentes públicos. E agora a gente tem acompanhado também, a partir da prisão da, entre aspas, influenciadora Deolane Bezerra, que o PCC, que lá em 2006 ganhou a notoriedade toda quando o estado de São Paulo ficou sitiado pelos ataques que aconteciam em bases de polícia militar, corpo de bombeiros, polícia civil, em
guardas municipais. Ali o PCC ele mostrou o poderio que ele tinha bélico, de organização, estratégico, mas essa parte meio empresarial, as autoridades todas que cuidaram do Brasil e do estado de São Paulo deixaram crescer. Governadores que passaram pelo estado, presidentes da República, todos são corresponsáveis por chegar ao tamanho que o PCC chegou. E a gente viu acontecer também, que eu dizia do caso da Deolane agora, que muitas vezes o agente da lei está lá a mando da facção criminosa desde o primeiro dia. O PCC começou a investir há alguns anos na formação de estudantes de direito para se tornarem advogados, passarem concursos públicos, trabalharem dentro da polícia, do poder judiciário. Então, além da corrupção de quem já está dentro do sistema, a inclusão através das regras de dentro da lei de alguém que foi patrocinado desde sempre pelo crime organizado. Então é muito complexo e operações como essa de ontem têm que ter cada vez mais força e respaldo também do poder público. Às 10 horas e 25 minutos, vamos saber como estão as condições de tempo e temperatura para esta quarta-feira, uma meiuquinha de semana. Conheço alguém que usa muito essa frase, meiuquinha de semana, quarta-feira, hoje 10 de junho de 2026. E os termômetros nesse momento marcando 19 graus e meio. Temperatura máxima hoje foi 19,6, ou seja, não subiu mais do que nós estamos passando de frio agora. Curioso é que a amplitude térmica nessa quarta-feira não foi muito grande, não. A mínima registrada pelo CEPAGRE da Unicamp foi de 14,4 graus até agora. Ontem a mínima foi de 10. Então hoje temos um dia aparentemente mais quente. Venta pouco agora em Campinas, 4,5 km por hora. Umidade relativa do ar segue alta, mas chuva mesmo, absolutamente nada. Nath Luquezzi, primeiramente, muito bom dia para você. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. Tá mais difícil de respirar com esse tempo seco, né? Nada de chuva mesmo, dona Natália. Tudo vai mudar. Hoje é o dia da mudança. Opa! Meio-quinha de semana é o dia que chega a mudança, porque temos aí o avanço de uma frente fria. Então teremos chuvas, sim, para essa semana e início da próxima semana. Inclusive, isso não é normal no mês de junho. Junho é parte aí do período normal de estiagem aqui no Sudeste, por isso que o ar tá bem seco. Mas os eventos de chuva são bem raros e, em geral, se acontece, curta duração, 1-2 dias. Por isso, essas condições desses últimos tempos, né, que vão ser esperadas aí para os próximos dias, são consideradas especiais e atípicas para essa época do ano. A previsão é que muitas áreas aqui do Sudeste tenham vários dias consecutivos de chuva até o dia do solstício de inverno, que ocorre dia 21 de junho. Então, temos quase 2 semanas até lá. Assim, em menos de 2 semanas, o volume de chuva acumulado vai superar a média para junho em diversas áreas e de diversos anos aí. Então, ainda temos que esperar, mas para essa semana, sim, temos o avanço de uma frente fria hoje pela costa paulista. Essa frente fria já traz instabilidades significativas até o finalzão de semana. Amanhã e sexta, céu carregado, possibilidade de pancadas de chuvas fortes e as temperaturas diminuem por conta da associação mesmo, da frente fria e das chuvas. Então, sob essa condição aí de céu com muitas nuvens, a temperatura fica mais amena, baixa amplitude térmica e com isso teremos temperaturas mais baixas em comparação aos últimos dias, principalmente durante as manhãs e noites. Aí você fala, mas finalzão de semana vai parar por aí, a chuva vai cessar. Vai chover no Jogo do Brasil? Vai chover no Jogo do Brasil. O jogo é longe, mas eu tô pensando no churrasco. Vai chover durante o Jogo do Brasil. Durante o dia não chove, mas fica aquele céu com muitas nuvens, aquele tempo bem esquisito, e aí à noite, ao horário do Jogo do Brasil, o Jogo do Brasil começa às 7 horas da noite, teremos chuva sim, porque temos mais uma frente fria que vai chegar aqui na região na sexta-feira e que é impulsionada por um ciclone extratropical que vai avançar até o estado e aí sim reforça ainda mais as condições para chuva na região no finalzão de semana. Amanhã eu trago um panorama de como fica o Dia dos Namorados, certinho, e o
jogo do Brasil, com horários e também as intensidades das chuvas durante o sábado. Mas para hoje, máxima de 24 graus, não temos uma amplitude térmica não, uma amplitude térmica bem baixa. Para amanhã, 20 graus de máxima, 15 de mínima, temos 95% de chance de chuva. E na sexta-feira, mínima de 14 e máxima de 20 graus, com 80% de chance de chuva. Amanhã trago esse panorama para você. Já separou a camisa, o look para a estreia da seleção brasileira? Já, mas eu tinha me preparado para um look mais cara de Brasil, calor, né? Uhum. Porém, vou ter que mudar, né? Vai chover e vai ficar frio, porque essas chuvas vão trazer aí bastante frio antes do inverno começar. Aquele agasalho, capa de chuva, o importante é estar com a camisa da sorte. Você tem uma camisa da sorte, Nath Luquezzi? Não tenho, eu comprei então, uma camisa. Eu vou precisar. Essa nova vai ter que ser a camisa da sorte, porque a gente só usa uma durante a Copa inteira. Você já separou a sua? É um jogo atrás do outro. Já separou a sua? Eu vou usar uma camisa azul de 2002 do Ronaldo Fenômeno. Eita, nós. Meu maior ídolo 2002. da seleção brasileira é Ronaldo Fenômeno, então vamos tentar trazer essa energia, né? Eu tô entre a do Romário de 94, que a Copa foi nos Estados Unidos, e a do Ronaldo de 2002, que foi a Copa da minha vida. Acho que eu vou de Ronaldo. Acho que se foi a Copa da sua vida e se te marcou, é melhor. Vamos garantir o Hexa vem. Escolha aquela camisa que dê sorte, pelo amor de Deus, porque a gente precisa de tudo a favor dessa seleção pra gente buscar o improvável hexacampeonato nesse ano de 2026. Torcida não falta. Você acha que é improvável? Muito improvável. Ainda mais com o circo que tá se montando. Mais uma vez, tá parecendo tanto a Copa do Mundo de 2006, sabe? Que se fala de tudo menos de bola. Tem um técnico maravilhoso, que é o Carlo Ancelotti, que não conseguiu acertar o time até agora. Aí um lateral é cortado e jogado para escanteio, enquanto o Neymar tá lá sendo tratado a pão de ló e nem jogar a estreia ele vai conseguir. Talvez ele entre contra o Haiti. E time mesmo, nada. Aí você não tem um lateral direito para substituir o Ederson, para substituir o Wesley. O Ederson é chamado de última hora e já pode virar titular. Ouviu o Leandro Quesada com essa informação hoje no Primeira Hora. Bagunça. Mas torcida a gente tem. Nisso aí a gente ganha, eu tenho certeza. Nisso a gente ganha. 10h30, um rápido intervalo. Ainda hoje a gente vai trazer uma reportagem sobre um outro lado da Copa do Mundo. Seleção barrada de ficar no país por conta da guerra com o Irã. Árbitro proibido de apitar por decisão política. Torcedores que não vão ter acesso ao ingresso. Algo que nunca aconteceu em nenhuma edição da Copa do Mundo da FIFA. E na volta do intervalo, a gente vai falar mais sobre as novas regras envolvendo o PMMA, um preenchedor sintético e definitivo, plástico, que devido aos altos riscos de inflamações graves, teve o uso proibido pelo Conselho Federal de Medicina. A gente vai entender um pouco mais sobre para que ele era usado e por que a busca pelo tal corpo perfeito, pela estética ideal, entre muitas aspas, colocou tanta gente em risco aqui no país. Um rápido intervalo na volta, esse e outros assuntos na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. A população de Campinas ainda pode se vacinar contra a gripe nesta semana nos terminais de ônibus. A Secretaria Municipal de Saúde levou a campanha para 3 importantes terminais aqui da cidade. São eles Padre Anchieta, Campo Grande e Terminal Central. A ação está acontecendo desde terça-feira e vai até sexta-feira, 12 de junho. No Padre Anchieta, o atendimento é das 6 às 11 e das 4 às 7 da noite. No Campo Grande, será sempre das 5 da tarde às 8 da noite. Já no Terminal Central, as aplicações de vacinas acontecerão das 4 da tarde até às 7 da noite. A ação tem como objetivo facilitar o acesso à vacina para quem tem uma rotina corrida e passa diariamente pelos terminais. Além da dose contra a gripe, as equipes de saúde também poderão verificar a situação vacinal dos usuários e atualizar a carteira de vacinação se necessário. Para tomar a vacina da gripe, basta apresentar um documento com foto. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto.
consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. São 10 horas da manhã e mais 34 minutos. Uma resolução do Conselho Federal de Medicina proíbe já a partir desta semana o uso do PMMA em procedimentos estéticos. O produto é apontado como responsável por complicações graves e até permanentes em alguns pacientes. O PMMA é o polimetilmetacrilato. Polimetilmetacrilato, um preenchedor sintético para finalidades estéticas e reparadoras. Vamos entender um pouco mais sobre essa decisão, sobre o uso do PMMA no Brasil, conversando com a doutora Vanessa Penteado, ela que é médica especialista em estética e está conosco para tirar todas as dúvidas nessa edição do Manhã Bandeirantes. Doutora Vanessa, muito bom dia, é um prazer recebê-la aqui no nosso Manhã Bandeirantes e obrigada por conversar com o nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Obrigada a vocês aí pelo convite. Falei certo o nome? Polimetilmetacrilato, é esse mesmo nome Falou do PMMA? certinho, é quase. É um palavrão pra gente médico mesmo. É um verdadeiro trava-língua. E onde que esse PMMA, esse trava-língua é usado ou era usado na aplicação do dia a dia, nas cirurgias estéticas, doutora? Então, Heitor, na verdade, esse produto, a gente usou ele na estética ali há mais de 20 anos. Ele veio como uma proposta de um preenchedor, que ele era definitivo, né? Porque o concorrente dele seria o ácido hialurônico, que é um produto absorvível, por ser definitivo, com um custo-benefício melhor para o paciente. Só que quando a gente começou a usar ele para fazer preenchimento de sulco, definição de contornos de rosto, começou a se ter complicações, que eram edemas tardio. Por ele ser metacrilato, ele é um derivado do acrílico. Então, na verdade, o nosso organismo enxergava aquilo como um corpo estranho e rejeitava. Nessa rejeição, ele empurrava para fora e o paciente ele desenvolvia quadros de edema. E essa rejeição, ela era tardia, às vezes você fazia o procedimento, mas ali 2, 3 anos, quando você tinha um quadro ali de uma dor de garganta, uma sinusite, uma dor de dente, o paciente apresentava esse inchaço na região que ele tinha o preenchimento. Então, logo, nós paramos de usar, só que ele não era proibido, porque ele entrou, na verdade, na área estética para pacientes que eram HIV positivo e tinham aquela lipodistrofia, que é o rosto do paciente HIV positivo, ele é mais consumido. Então, ele entrou para fazer a reposição do volume consumido, além de outras alterações anestéticas de perda de volume na região do corpo. Então, quando você pega um produto que ele é questionável, mas para tratar uma doença, ok, é um risco-benefício que tem sentido. Agora, quando você pega um produto que você pode ter uma complicação para fins estéticos, não tem muito sentido. A gente sempre fala que a estética ela não pode estar acima nem da saúde, nem da segurança. Mas o produto, ele tem a Anvisa para esses casos. E as pessoas continuaram usando na estética e o médico não tinha saído nenhuma resolução da proibição. Só que ele começou a ser usado também para corpo, para glúteo. Então a gente pensa assim, para fazer uma boca eu uso 2 ml, para fazer um contorno de mandíbula 2 ml. Mas para você dar volume de bumbum, você tem que pôr muito produto.
Então, aí você sai demais também de uma área de segurança do produto, e aí começou a ter bastante caso de complicação, aí teve aí nos últimos dias caso de paciente que morreu, e aí o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, ele proibiu os médicos de estarem usando esse produto. Mas ele continua com a Anvisa, porque para o que ele entrou no Brasil, que era para esse tratamento das lipostrofias, ele tem Anvisa. Então, o que está um pouco confuso? Ele continua aí nas prateleiras, então provavelmente os não médicos vão continuar usando, e são os médicos que estão proibidos de usar. Não parece um pouco incoerente o médico ser proibido de usar, justamente sendo o maior especialista para cuidar do corpo? O médico foi quem estudou para saber o risco ou não. Essa decisão não parece um pouco incoerente? Não, é super incoerente, mas na verdade, assim, essa incoerência não é relacionada só ao metacrio, né, o polimetilmetacrilato. Na verdade, existe uma resolução em 2015 da quebra do ato médico no Brasil. Então, antes tinham vários procedimentos que só o médico podia estar fazendo, exames, diagnósticos, injeção de produtos, injetar produtos, né? E com a quebra dessa resolução do ato médico, as outras especialidades, elas viram uma brecha para elas poderem atuar. Então, na verdade, hoje a gente vê muitas outras especialidades, né? Na verdade, o dentista, ele está apto a fazer cirurgia de lifting facial na cadeira de dentista de consultório. Então, se a gente for entrar, assim, no assunto, o que é incoerente ou coerente, é super delicado, porque, na verdade, o conselho médico, ele é muito rigoroso com o médico. E os outros conselhos, eles acabam tentando beneficiar os seus profissionais para que eles consigam ter um mercado de estar ali no mercado de trabalho com uma gama maior de procedimentos que eles possam fazer. Tem coisas que ok, mas tem coisas que, tipo, eu como médica que trabalho com estética, eu não faço procedimento de cirurgia facial no meu consultório. Eu falo que são procedimentos do cirurgião plástico, então lipo de papada, lifting de têmpora. Então, para mim, médica, é um procedimento do cirurgião plástico, mas a gente vê não médicos fazendo isso na cadeira ali do consultório com anestesia local. Então, não é só o PMMA que talvez tenha que ser revisto, na verdade é toda uma situação aí dessa área médica. E hoje, como qualquer um pode ser doutor, né? Na verdade, antigamente que só médico e advogado eram doutores, né? Hoje, o biomédico, o farmacêutico, ele pode ser doutor. Isso confunde muito o paciente. Então, você põe ali, e com essa disseminação da rede social, né? Então, você põe ali que a pessoa é doutora em estética. E aí, ela pode ser qualquer coisa. E o paciente, às vezes, leigo, ele vê ali fotos de antes e depois, que o médico também tem algumas restrições em relação a isso. Ele vê aquilo como um resultado maravilhoso e ele vai em busca de um sonho, né? E aí a gente tem visto muitas complicações de fato. Nath Luquezzi, estamos conversando com a doutora Vanessa Penteado, médica especialista em estética. Doutora, muito bom dia para você. Geralmente, muitas das vezes, algumas pessoas têm o PMMA ali injetado, tanto no rosto quanto no corpo, e muitas das vezes nem sabem. Existe algum procedimento, algum exame para identificar e se existe uma maneira de quebrar esse produto, sendo que ele é um produto que talvez não saia com tanta facilidade, é uma substância aí meio que inquebrável. Existe uma maneira de fazer um tratamento mesmo se essa pessoa estiver com o produto no corpo? Nath, excelente pergunta. Na verdade, não é porque você tem o PMMA que você tem uma complicação, tá? Como eu disse, ali no passado a gente usava o PMMA para fazer essas correções, esses preenchimentos, e a maioria dos pacientes, eles não tinham complicação. Mas a partir do momento que alguns pacientes começaram a desenvolver esse quadro de rejeição, eu sempre falo que quando a gente, como médico, a gente faz um procedimento que você não sabe que ele pode complicar, isso é ignorância, mas quando você sabe, isso é negligência, tá? Então, o fato de saber que o produto pode causar um problema e talvez você não abrir de fato esses problemas com o paciente e você injetar, isso é bastante sério.
O diagnóstico de você ter esse produto é através de ultrassom, tá? E é comum sim, às vezes o paciente ele veio falar que ele tem um preenchimento que ele fez há muito tempo e ele achar que era absorvível e a gente solicita o ultrassom dermatológico que a gente vai ver e ele realmente tem esse produto definitivo. E se o produto tá ali quieto, que é isso que eu falei, não porque você tem, ele vai complicar. A gente acaba tendo algumas limitações de procedimento. O paciente tem PMMA, a gente não pode fazer alguns procedimentos que aquecem o rosto dele, mas não que você vá ter algum tipo de complicação. Então, ele tem, a gente só sabe que tem e a gente evita algumas coisas. Mas se ele tem o edema, aí a gente encaminha para o cirurgião plástico e a remoção disso é cirúrgica. E a gente sabe que o cirurgião plástico, às vezes, ele não consegue remover tudo porque aquele produto, ele fica emaranhado ali no tecido. Por isso, o ideal é não permitir que esse produto seja colocado no seu corpo. Existem alternativas, doutora, que sejam menos agressivas para o corpo, menos invasivas para quem quer, por exemplo, fazer um preenchimento facial, um preenchimento corporal? Não, com certeza. Na verdade, o grande concorrente do PMMA é o ácido hialurônico, que é aquele gel que preenche, que a gente faz boca, olheira, bochechinha. E tem o ácido hialurônico corporal, que a gente consegue fazer projeção de glúteo. Qual que é o problema? Por ele ser um produto que ele é bioidêntico ao nosso organismo, a gente produz o ácido hialurônico, a chance de você ter alguma complicação com ele é quase zero. E ele tem uma enzima que degrada ele. Então, assim, eu fiz o produto e deu uma bolinha, colocou no lugar errado. Tem uma enzima que você vai lá pontualmente e você derrete aquele produto. Então, por isso que ele é super seguro. Só que ele tem um custo muito mais alto. E aí que é o problema. Às vezes a pessoa, em busca daquele corpo, daquele rosto, dos sonhos, ela às vezes não tem condição de pagar o ácido hialurônico, que é um produto mais caro, ela acaba se submetendo a um produto que vai durar para sempre e que, em tese, é mais barato. Mas hoje o ácido hialurônico ele é muito mais acessível, ele é absorvível, ele dura ali em torno de um ano e pouco, mas nada vale a segurança da nossa vida, né? Com toda certeza. Existe também uma outra alternativa, que são os bioestimuladores de colágeno. Eles têm um valor mais acessível? Como ele age no corpo e qual que é a diferença dele para o ácido hialurônico? Na verdade, o bioestimulador de colágeno, ele é para flacidez, tá? Então, com a idade, a nossa pele vai perdendo colágeno e vai ficando mais molinha. Então, a gente faz o bioestimulador de colágeno para a pele ficar mais firme, para quando você vir com preenchedor, aquele preenchedor tá numa pele firme. Eu falo que a nossa pele, ela pode ser que nem um lençol, ela pode ser que nem um edredom. Então, você pensa, se eu colocar uma bola e um lençol em cima, que é uma pele fina, a bola fica evidente. Se eu pegar essa bola e pôr um edredom, ela fica ali misturada, às vezes a gente nem vê. Então, às vezes, se o paciente ali quer um pouco de volume, mas a pele dele é fina, o ideal é a gente fazer o bioestimulador de colágeno para deixar a pele mais firme e aí a gente vir com volume e preencher. Hoje, para glúteo, com essa questão dos emagrecimentos rápidos por conta das canetas emagrecedoras, a gente vê as pacientes ficando com o bumbum muito murcho. Então, essa é uma queixa, é um mercado que cada vez mais a gente está tendo uma procura. E aí ele chega murcho com a pele murchinha também. Então a gente geralmente dá um banho de bioestimulador de colágeno ali no bumbum e depois a gente vem e preenche a região que está mais afundadinha para a gente conseguir uma projeção. Óbvio, vai ficar um bumbum enorme? Para ficar é muito produto. E aí, de novo, por isso que muitas pessoas recorriam a um produto de custo mais baixo. Mas a gente pode ir construindo esse resultado e entregar um bumbum super bonito, com produto que é absorvível, que é seguro. Então, quem realmente tem essa queixa, não procure o mais fácil. Eu sempre falo assim que geralmente o mais fácil, ele é o mais perigoso, ele não é o melhor. E a gente hoje, com a ciência, a tecnologia, a gente consegue entregar resultados lindos e dentro de uma segurança. Nós estamos conversando com a doutora Vanessa Penteado, médica especialista em estética, falando sobre a proibição do PMMA para fins estéticos, as alternativas e esse mundo como um todo, o mundo da estética. Eu tenho uma curiosidade, doutora. Vamos fazer uma situação aqui semelhante. Por exemplo, quando uma pessoa vai fazer uma tatuagem no corpo, uma tatuagem definitiva, ela vai, às vezes, em um local onde o resultado final não é o eficiente. Ela não gosta da tatuagem como ela ficou. Aí ela vai para um outro tatuador,
fazer uma correção, um desenho por cima ou tentar apagar essa tatuagem. Acontece no mundo da estética de chegarem pacientes em médicos que fizeram procedimentos com profissionais que não são médicos, não gostaram do resultado, o lábio ficou mais inchado do que queria, ou a harmonização facial não ficou com o resultado que ele queria, e aí chega para o médico e fala: a senhora consegue consertar isso, doutora? Isso acontece também nesse meio? Acontece muito, né? Na verdade, essa onda da harmonização facial, que era esses preenchimentos que poderiam ser com um PMMA, que a gente chamava de bioplastia, ou com ácido hialurônico, que é a harmonização facial, independente de qual é o produto, o paciente colocar e ele se arrepender. A vantagem do ácido hialurônico, que é o produto absorvível, como eu disse ali atrás, a gente tem uma enzima que derrete. Então, o paciente chega ali com a boca torta, chega ali com a bochecha muito volumosa, a gente faz uma desarmonização facial com essa enzima e depois a gente reposiciona o rosto, porque aí às vezes também se tira muito, tem região que não é que você não tem que preencher. Na verdade, o nosso rosto, por exemplo, essa onda de emagrecimento, as pessoas estão emagrecendo e a bochecha tá vindo aqui para frente mesmo, porque a gordura, ela funciona como uma sustentação do nosso rosto. Então, quando a gente perde a gordura, eu falo que é que nem uma bexiga. Ela tava cheia, na hora que esvazia, ela fica molenga. Então, não é que o paciente ele não tenha que fazer, mas a gente vai lá e naturalmente reposiciona com procedimentos. Existem tecnologias, existem os fios que são linhas de colágeno que trazem a bochecha para trás e vai lá em pontos específicos, põe o ácido hialurônico, o preenchimento, não o PMMA. Mas as pessoas, às vezes, em busca de novo do sonho de ter um rosto que elas imaginam num preço mais barato, elas procuram profissionais não médicos ou em lugares mais baratos e enche o rosto ali de produto, pensando que elas vão puxar a bochecha, colocando um volume ali atrás de bochecha e fica com aquele rosto de avatar. Mas se for ácido hialurônico, dá para corrigir sim, tá? Isso é muito comum, inclusive, a gente receber. A gente ouve muito termo harmonização facial, principalmente no mundo dos famosos, mas afinal, o que é a harmonização facial? É desmontar o rosto da pessoa e montar um rosto novo? Não, eu falo que a harmonização facial é um termo super inteligente. Na verdade, quem divulgou esse termo são os dentistas. Existe uma especialização que chama HOF, né? Que eles são harmonizadores orofaciais e muitos fazem com um resultado excelente, tá? Eu acho assim que quando a gente fala em não médico, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente tem profissionais da área da saúde que são excelentes também, tá? Então isso não é assim. E tem médicos que não são bons, tá? Tanto que a gente vê casos de complicação e até morte em mão de médico. Então o mais importante é que realmente o paciente, ele entenda, ele conheça os resultados daquele profissional e não tem problema ele saber, esse aqui, ele não é médico, ele é dentista, ele é biomédico, mas ali a pessoa discriminar, biomédica, estética, né, dentista, e não tem problema nenhum. O que a gente tem visto muitas pessoas se passarem por médicos, colocando ali que são especialistas em alguma coisa, e o paciente ele acha que está fazendo com o médico. Mas é um termo que os dentistas, na época da pandemia, eles soltaram essa especialização que é harmonização orofacial, e a gente já fazia isso lá desde 1900 e bolinha, com o nome de preenchimento. Na verdade, é preenchimentos de estruturas do nosso rosto para a gente reposicionar o rosto com ácido hialurônico. Só que o médico, ele é zero marketing. Então, se eu fosse preenchimento do teu rosto, a pessoa fala, preencher meu rosto, encher meu rosto. Na hora que você pega uma palavra e fala assim, harmonização facial, é uma palavra bonita. Então, quando eles lançaram, eu atendia muito paciente que já tinha feito preenchimento comigo e falava assim, doutora, você sabe fazer aquela harmonização facial que o pessoal tá fazendo? Então, na verdade, é um termo que é preenchimento facial com ácido hialurônico, que a gente até vende por seringa. A gente vai fazer uma seringa, 2 seringas, 3 seringas. A gente viu as pessoas exagerarem nessa fase, chegaram a se fazer 20, 30, 40 seringas no rosto. A Gretchen, na verdade, ela foi uma divulgadora desse termo, porque ela tinha PMMA no rosto, aí ela foi no dentista que acabou corrigindo o rosto dela com o ácido hialurônico e divulgou esse termo harmonização facial. Então, ela, o dentista dela, todos têm esse mérito, porque antes o paciente tinha mais medo de fazer. Então, na hora que também a internet começou a mostrar que você senta numa cadeira, faz uma bochechinha, faz um queixinho, faz uma boquinha e fica bonito, o paciente passou a perder o medo e foi bom pra gente também, não foi ruim não. Doutora, a senhora citou a questão das canetas emagrecedoras, e aí me surgiu uma curiosidade.
geralmente essa pessoa fica um pouco mais flácida, um pouco mais murcha. E se essa pessoa começar a fazer tratamentos estéticos durante o tratamento, isso vai ser um impeditivo ou a flacidez vai acontecer? Em qual momento é o momento ideal dessa pessoa começar os procedimentos estéticos? Quais fazer nesse caso de pessoas que têm um emagrecimento muito rápido? Eu amo as perguntas da Nath. Todos nós. É assim, olha, às vezes o paciente ele vem falando que ele vai emagrecer e que ele vai esperar para fazer o tratamento depois, né? Fala assim, não, faz antes, porque os procedimentos de flacidez, eles têm um time aí de 90 dias para eles ficarem agindo para a gente chegar no resultado final. Então eu vou lá e vou emagrecer, vou esvaziar meu rosto vai despencar. Para depois eu puxar é mais difícil, então é melhor eu já fazer o tratamento durante o processo de emagrecimento, para o paciente já estar com uma pele mais firme, para que ele emagreça e ele não sofra tanta flacidez no rosto. Então, respondendo, o ideal é fazer durante o processo de emagrecimento. Às vezes, esse paciente ele emagrece muito, que hoje em dia as pessoas perderem 30, 40 quilos e ele não faz nada, às vezes ele fica com uma flacidez tão importante que aí os tratamentos estéticos, eles às vezes vão entregar um resultado muito pobre e ele passa a ter que fazer a cirurgia plástica, independente da região do corpo ou do rosto, que também é algo que a gente tem que alinhar. Não é que o tratamento estético, ele é resolutivo, ele é ótimo, ele entrega um bom resultado, mas dependendo do grau de flacidez, às vezes a gente não consegue entregar um resultado bom e aí o paciente acaba tendo que fazer a cirurgia plástica também, né? Doutora Vanessa, para a gente finalizar, qual a principal orientação para quem está nos acompanhando, que deseja fazer um procedimento estético, que deseja procurar um profissional, uma profissional capacitada, capacitado, que não quer colocar o risco à saúde? Existe algum certificado, existe alguma norma que seja visível na hora de escolher uma clínica, de escolher um local para fazer esse procedimento? Heitor, se eu falar assim, olha, eu acho que a pessoa ela tem que procurar seu médico, especialista, registrado em tal conselho, de verdade, como eu te disse, eu acho que não é justo porque eu acho que tem dentistas, tem biomédicos que fazem os procedimentos corretos. Eu acho que a gente não acreditar em milagre. A gente tem que, eu escolhi esse profissional, eu conheço gente que fez, eu vejo que é uma pessoa que que é renomada, que está no mercado há muito tempo, que não atende de salão de cabeleireiro, que não atende numa franquia que cada dia é um profissional que está ali atendendo. Não, aquela pessoa está aqui já há um tempo, ela é uma pessoa que ela tá no mercado consolidada, e alinhar a expectativa com esse profissional. Como que eu vou ficar? Isso é definitivo? Quanto tempo vai durar? Isso é seguro? Ontem uma paciente falou para mim que ela queria fazer um ácido hialurônico em têmpora, tá? Que é essa região aqui do lado da testa. E eu falei para ela, olha, ácido hialurônico aí eu faço só bioestimulador porque a área é mais perigosa. Tô falando que é proibido? Não é. Mas eu sou um tipo de profissional que eu não coloco o meu paciente em risco de maneira nenhuma. Mas isso, eu falo assim, que tem o médico certo para o paciente certo para o médico. Então, o paciente ele tem que ter certeza que aquele profissional, ele tem paciente de muito tempo e que ele não tem problema de complicação, né? E não acreditar em milagre e nem em coisa barata. Gente, produto bom tem ciência por trás. E se tem ciência, a empresa o laboratório que desenvolveu, que estudou, que paga cientistas, ele tem um custo por isso. Então, às vezes eu vejo muito paciente fazer coisas que às vezes o ml do produto não é o custo que eu pago. Então, não existe milagre, não existe coisa barata. Eu quero fazer uma coisa legal, guarda ali seu dinheiro e vai fazer realmente num lugar que você tenha confiança, mas que os produtos também sejam bons. Porque o que a gente vê é um mercado totalmente pulverizado, de um monte de gente, como eu disse, que você nem sabe qual que é a formação, fazendo um monte de produto manipulado. Não é só essa questão do PMMA, tem muita questão aí ainda que tem que ser vista, né? Produtos, inclusive, sem Anvisa. E então é isso. Eu não acho justo falar que a pessoa tem que ter um título de especialista em alguma coisa, porque outros profissionais não médicos, eu vejo no mercado, eles fazem coisas muito boas, tá? Então, eu acho que é realmente você conhecer
a história daquele profissional, ver se ele é consolidado no mercado, se ele está ali há muito tempo, os pacientes, trocar uma ideia, pedir orientação, pedir, você já fez, você gostou, se é um procedimento mais invasivo, é isso aí. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com a doutora Vanessa Penteado, médica especialista em estética, que esclareceu muito a respeito do PMMA e de todos os procedimentos estéticos, dos riscos e também da busca por um profissional, uma profissional que estejam capacitados para esses procedimentos. Doutora Vanessa, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, pelos esclarecimentos. Uma boa quarta-feira, um bom dia de trabalho para a senhora e para toda a sua equipe. Obrigada para vocês também, obrigada pela oportunidade de falar com vocês. Nós que agradecemos a doutora Vanessa Penteado, nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes. Nath, você é uma pessoa que estuda muito sobre moda desde muito jovem, certo? Sim, certo. Eu tenho visto muito a respeito de estética, acompanhando também o Band Mulher. A doutora Vanessa participou recentemente também do Band Mulher. Sempre uma aula. Inclusive, ela exatamente, traz sempre uma aula. E aí eu fiquei pensando uma coisa esses dias, que é o seguinte, a moda ela é cíclica, certo? Sim, sim. Então se você pegar fotos lá dos anos 60, por exemplo, você vai ver que muitas roupas que eram moda naquele momento voltaram à moda agora. Com certeza. Anos 90, por exemplo, tinha uma moda que até pouco tempo atrás as pessoas também retomaram. Então, roupas parecidas, cortes de calça, cintura baixa, cintura alta, boca de sino, cintura mais fina, enfim, por aí vai. Muito bem. Só que a moda é uma roupa. Com certeza, são tendências. Você tira a roupa, Isso. você coloca para guardar. Depois de alguns anos, você pode pegar aquela roupa ou comprar uma roupa nova com aquele estilo. A estética também tem fases de moda. Sim. Então tem a fase em que é, por exemplo, o corpo um pouco mais preenchido, o corpo mais de paniquete, depois o corpo muito magro, daí o rosto um pouco mais fino, o rosto com um pouco mais de preenchimento. E aí eu vejo, por exemplo, às vezes a gente vê assim, encontros de influenciadores digitais passando pelas redes sociais, aleatoriamente. Você vê 10 pessoas, as 10 pessoas têm exatamente o mesmo rosto. Parece a mesma pessoa. E o mesmo corpo hoje em dia também. Só que a moda vai mudar também da estética. Vai. A diferença é que não é uma roupa que você guarda, é um procedimento estético que você fez e que pode não ter retorno. Isso é discutido na geração de você, que você tem, perdoe a indiscrição, 25 anos... Isso é uma discussão também no meio dos influenciadores digitais, no meio de quem trabalha com o digital e de uma geração que com 25 anos já está pensando em colocar botox? Sinceramente, não. Sinceramente, eu acho que algumas pessoas discutem sobre o assunto. Outras pessoas ganham dinheiro com o assunto. Hoje em dia, o mundo wellness, né, que é o mundo fitness, o mundo de saúde e bem-estar, que seria, né, o termo, é muito, muito, muito rentável. Cresce cada vez mais. Hoje acho que ele é o terceiro maior mercado, perdendo só para pet e moda. E moda também gera muito, muito valor para uma cidade. Campinas, inclusive, é uma das primeiras colocadas entre um ranking aí do Brasil. Então, quando você fala de um mercado que cresce cada vez mais, por que discutir o assunto? Em época em que as canetas emagrecedoras são o milagre, muitas pessoas usam e realmente precisam, têm doenças atreladas e essas comorbidades realmente são importantes e por isso usam, fazem uso, mas muitas pessoas já são naturalmente magras e usam aquilo para perda de gordura, 2 quilos, 3 quilos. Então eu acho que é um mercado que não fala sobre o assunto, vê esse retrocesso. Até nas passarelas a gente vê tudo isso, né? Porque antigamente, há uns 10 anos atrás, a gente começou a falar da moda plus size. Então, modelos plus sizes, modelos gordas, entravam nas passarelas e estavam por ali. Hoje em dia, se você puder ter acesso a qualquer desfile, se você colocar São Paulo Fashion Week Rio, que aconteceu agora, a gente viu muitos corpos diferentes, mas o São Paulo Fashion Week não, New York Fashion Week, eles trazem agora o corpo extremamente magro, aquela estética dos anos 90, das top models, né, e um corpo extremamente magro, aparecendo os ossos, a moda também, a cintura baixa vem com aquela barriga chapada, com os ossos aparecendo, as influenciadoras, as modelos. Então eu acho que a gente vive um retrocesso e é um assunto que não é interessante conversar, principalmente quando você fala com uma mulher jovem que está conhecendo o mundo, né, 25, 26 anos, que são as meninas da minha idade, e a gente não conversa sobre,
Pelo menos eu não... No meio em que eu vivo com as influenciadoras, é sempre o contrário. É sempre o como a gente vai fazer para emagrecer, como vai fazer para perder essa gordurinha que tá ali, que só eu tô vendo, como vai fazer para ter o rosto perfeito e começar a gerenciar o envelhecimento com 25 anos. Essa indústria da magreza nos anos 90 resultou em vários casos de bulimia e outras doenças em que a pessoa não se alimentava, forçava o vômito após o almoço, após o jantar. Hoje você tem, vamos mal comparar, uma bulimia em caneta. Porque a caneta emagrecedora é excelente. É um medicamento testado, comprovado para pessoas com diabetes e para pessoas que são obesas, que precisam desse impacto no corpo. Só que ela está sendo usada, como a Nath muito bem disse, para quem vai na praia no verão e quer perder 2, 3 quilinhos. Ao invés de fazer uma readequação alimentar, passar um tempo na academia, cortar o doce, cortar a gordura, não, a caneta vai e te murcha. Só que isso vai ter um preço, isso vai ter um custo. Fora que esteticamente, com todo respeito a quem está em busca dessa pseudo-perfeição, eu acho que a beleza é justamente a individualidade, é cada um ter as suas características. Nada contra quem faz procedimento estético, cada um sabe o que incomoda no próprio corpo. Mas buscar o corpo perfeito, porque a Virgínia tem determinado corpo, porque a modelo internacional tem um determinado corpo, é buscar o impossível. Porque por trás disso tem filtro, tem procedimentos estéticos caríssimos, por trás disso tem uma vida mentirosa e alguém ganhando dinheiro em cima da saúde dos outros. É muito sério o que a gente está vivendo e o reflexo disso está na segurança pública também. A partir do momento que se proibiu a venda sem a receita médica da caneta emagrecedora, explodiu de assalto em farmácia. Ontem nós mostramos um no Brasil Urgente que foi no centro de Campinas. Por quê? Porque tem mercado paralelo. Tem financiamento de quem? Ah, tem um amigo meu que vende. Tem um grupo do Zap que está vendendo. Alguém botou a arma na cara de um trabalhador para que essa caneta chegasse. Ou veio de maneira irregular do Paraguai, sem a temperatura certa. Tudo para quê? Para murchar. Para ficar igual todo mundo. Para ficar do jeito que todo mundo acha que tem que ser. Para daqui 5 anos a moda mudar e aquele corpo magro não ser o mais bonito, aí volta a moda paniquete. Eu fiquei espantado outro dia de ver julgamentos de corpos na época do programa Pânico. Para quem não se lembra, o programa Pânico tinha ali as paniquetes, que eram as assistentes de estúdio que usavam roupas curtas. Elas são consideradas gordas hoje em dia, Natália. Que doideira é essa? Olha a gordura. Eu já vi, aparece pra mim, porque eu acho que o meu algoritmo entende que é um assunto que eu gosto de falar e tudo mais. E aparece pra mim pessoas comparando os corpos dessas mulheres, que eram, na minha opinião, corpos muito bonitos, com os corpos que hoje em dia são considerados bonitos. Primeiro que você comparar um corpo com outro não é legal, né? Já não é uma coisa bacana. Segundo que como assim, né? E olha como é cíclico, porque antes elas eram referência de beleza. Hoje elas são consideradas gordas. Que loucura, né? Só que vai mudar daqui a um tempo e você, no seu corpo, já pode ter feito um estrago irreversível. Isso tem que ser discutido em sociedade, isso tem que ser discutido ensino médio, por exemplo, em escola, com adolescentes que estão na sua formação de entender como é a sociedade, porque senão vai ficar sempre refém. Antes era refém da top model, que estava na capa da revista. Agora é refém da influência que tem milhões de seguidores. Só mudou a forma de agir. Mas a indústria que tenta transformar corpos normais em corpos exóticos, ela continua muito viva. 11:06, um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre política. Novos resultados da pesquisa Genial Quest para a presidência da República. E a pesquisa vai além de em quem você vai votar. Ela também cita outros temas para sentir o termômetro do eleitor brasileiro. Agora, a pesquisa Atlas Intel, que queria saber a respeito do envolvimento de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro e a apresentação do áudio que foi divulgado pelo Intercept, essa está gerando uma polêmica que a gente vai trazer especialista para explicar o que é que está acontecendo. Você está ouvindo
Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Os torcedores de Campinas terão um espaço especial para acompanhar os jogos da seleção brasileira. A prefeitura vai realizar mais uma edição da Arena do Torcedor, com transmissão gratuita das partidas em um telão gigante. O evento acontece no Largo do Rosário, no centro da cidade, e tem como objetivo reunir a população para torcer pelo Brasil em um ambiente seguro e cheio de animação. A entrada é gratuita e a expectativa é receber um grande número de torcedores durante a partida da seleção brasileira. A orientação é que o público chegue com antecedência para garantir um bom lugar e aproveitar toda a programação. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 13h, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11h da manhã, 9 minutos, 11h09. Vamos trazer para você agora os resultados da última pesquisa do Instituto Genial Quest, que perguntou para eleitores do Brasil todo a intenção de voto para as eleições 2026 para o cargo de presidente da República. Deixa eu trazer aqui primeiro as questões técnicas. O Genial Quest fez um levantamento ouvindo 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 5 e 8 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para cima ou para baixo, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Significa que se a mesma metodologia for aplicada 100 vezes, 95 vezes o resultado será o mesmo. Vamos com os cenários de primeiro turno, Nath Luquez. Pesquisa estimulada é aquela em que os nomes dos candidatos são apresentados para os eleitores. E a lista conta com o nome de Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, ex-governador de Minas Gerais, candidato derrotado por Dilma Rousseff nas eleições de 2014. O Aécio tá naquela, eu não saio candidato. Mas o PSDB, nos bastidores, está tentando fazer o nome dele ser competitivo. Vamos ver como fica o resultado, então, no cenário de primeiro turno, Nath. Lula aparece, então, em primeiro lugar, com 39% dos votos. Flávio Bolsonaro, do PL, com 29% em segundo lugar. Logo em seguida, vem Renan Santos e Ronaldo Caiado, do PSD, com 3% os dois. Aécio Neves, do PSDB, e Romeu Zema, do Novo, aparecem com 2% de intenção de votos. Augusto Cury, do Avante, assim como Joaquim Barbosa, da Democracia Cristã, e Samara Martins, da Unidade Popular, surgem com 1% de intenção de votos. Cabo Daciolo, do Mobiliza, Edmilson Costa e Heró Bezerra, do PRTB, aparecem com 0% de intenção de votos. Uma situação aqui que você tem que calcular para os votos serem suficientes para uma vitória em primeiro turno é a seguinte. Se você somar todos os candidatos concorrentes a Lula, se o número for maior do que ele tem numericamente, o cenário é para segundo turno. Se o número de Lula for maior do que a soma de todos os outros candidatos, a eleição pode terminar em primeiro turno. Esse primeiro cenário tem 10% de indecisos, 9% de branco nulo e quem diz que não vai votar.
O voto branco, o voto nulo, ele é descartado na conta final, porque só são considerados os votos válidos. O indeciso pode esparramar para um lado ou para o outro. Se nós somarmos todas as intenções de voto nesse cenário estimulado, de Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Aécio Neves, Romeu Zema, Augusto Cury, Joaquim Barbosa, Samara Martins, Cabo Daciolo e Edmilson Costa do PCB, esses ficaram com 0. A soma de todos dá 41%. Lula tem 39% e temos uma margem de erro de 2 pontos percentuais. Ou seja, a vantagem que Lula abre sobre Flávio Bolsonaro já começa a caminhar para um cenário possível de vitória do atual presidente da República no primeiro turno. E esse é o primeiro levantamento divulgado pela Quest desde a revelação do áudio de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar a cinebiografia do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, chamada de Dark Horse. Também a primeira pesquisa do Instituto, depois que os Estados Unidos classificaram o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas e de surgirem novas aplicações do tarifaço contra produtos brasileiros. Então essa pesquisa já pega o termômetro depois do noticiário, que para cá é favorável para um, para lá é favorável para outro. O levantamento do Genial Quest também criou simulações de segundo turno. E a vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro aumentou, Nath Luquezzi. Então, num cenário aí entre Lula e Flávio Bolsonaro, Lula surge com 44% e Flávio Bolsonaro com 38%. Branco, nulos e quem não vai votar, 14%. E os indecisos, 4%. O segundo cenário é simulado com um ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Lula, então, aparece com 45% de intenções de votos, Romeu Zema do Novo com 35%, branco, nulos e não votantes 17% e indecisos somam 3%. Cenário 3 fez a previsão de um segundo turno entre o presidente Lula e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Lula também aparece com 45%, já Ronaldo Caiado do PSD aparece com 35%, branco, nulos e não votantes somam 16% e os indecisos 4%. Para finalizar, o cenário mais confortável para o presidente Lula nesses que foram estimulados pela pesquisa é contra Renan Santos, do MBL, que agora é do partido Missão. Lula também aparece com 45%, Renan Santos 31%, branco, nulos, não votantes 20% e os indecisos somam 4%. A pesquisa perguntou sobre a aprovação do governo Lula nesses últimos 4 anos. E os resultados? 48% então dos brasileiros desaprovam o governo do presidente Lula, enquanto 47% aprovam. Os números mostram um empate técnico dentro ali da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, ou para mais ou para menos. A pesquisa Genial Quest também questionou a respeito da ligação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Para 17% dos entrevistados, Flávio Bolsonaro estava certo ao pedir financiamento para o filme do pai para Daniel Vorcaro. 18% disseram que não sabem ou não quiseram responder. 65% dos entrevistados acham que o senador Flávio Bolsonaro errou ao pedir dinheiro a Daniel Vorcaro. As notícias sobre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro afetaram a intenção de voto de 12% dos entrevistados, que afirmaram ao Instituto Quest que sua vontade de votar no senador diminuiu. Só que 26% disseram que ainda votariam nele. E 6% responderam que depois das notícias ligando Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro, 6% disseram que agora tiveram mais vontade ainda de votar no senador do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. Pesquisa do Instituto Quest, que é divulgada em meio à polêmica envolvendo o Instituto Atlas Intel. A pesquisa eleitoral, que foi suspensa por uma decisão do juiz Nunes Marques, agora vai para plenário. Lembrando que ela já foi divulgada e o Tribunal Superior Eleitoral vai analisar a suspensão da pesquisa em que Flávio Bolsonaro teve uma queda considerável
após a divulgação dos áudios em que pede dinheiro a Daniel Vorcaro. O grande ponto da pesquisa é que o Instituto Atlas Intel ofereceu para o entrevistado o áudio depois da questão em quem você vai votar para presidente da República em 2026. O jornalismo da Band conversou com o doutor Alberto Rolo, ele que é advogado especialista em direito eleitoral e traz um pouco mais sobre esse julgamento que ele tem acompanhado de perto também. Eu assisti o julgamento e vi que os ministros que se manifestaram, sem antecipar voto, foram bastante cautelosos. É lógico que o ministro Nunes Marques ia defender a liminar parcial que ele concedeu, portanto, o voto dele foi no sentido de manutenção dessa liminar parcial. Mas os outros ministros que se manifestaram, eu achei o ministro Dias Toffoli foi bastante contundente, até falou 2 vezes, pediu a palavra 2 vezes, e eles chamaram a atenção que essa decisão vai nortear, vai ser um precedente para todas as próximas pesquisas, seja na eleição presidencial, seja na eleição de governador de cada estado, né? Todos os institutos e todas as pesquisas vão tomar esse julgamento como precedente. Então, achei que eles foram cautelosos. O ministro Floriano Azevedo Marques também se manifestou, o próprio ministro André Mendonça também, mas o ministro Dias Toffoli foi o mais contundente e o fato da ministra Estela Aranha ter pedido vista mostra essa preocupação, esse cuidado. Como foi destacado no julgamento, a pesquisa foi divulgada há praticamente 1 mês, 20 dias. Então, a gente sabe o resultado, sabe que o Flávio Bolsonaro perdeu apoio. É uma pesquisa que passou, eles também falaram isso no julgamento, né? A pesquisa é daquele momento. Então, se a pesquisa já tem 20 dias, hoje já o cenário já é outro. A pesquisa já foi superada por outros levantamentos. Mas essa cautela e esse pedido de vista da própria ministra Estela Aranha mostram que eles estão, o TSE, os ministros, estão muito preocupados com este precedente. O que vai ser daqui para frente? Esse é o argumento da defesa e o próprio ministro Floriano Marques falou, olha, a gente está analisando liminar, a gente precisa ver numa dilação probatória, né, numa composição das provas, elementos de prova, a gente precisa ver se é isso mesmo. Então, acho que é o principal elemento de defesa esse, dizer que o áudio foi exibido só depois das principais perguntas. Então, e o ministro Floriano Marques disse, olha, precisa ver se é verdade, né? Essa alegação da defesa precisa ver se é verdade. Como é que a gente vai ver se é verdade? No processo, na ampla defesa, no contraditório. Então, eu acho que atenua sim, se isso for verdade, se isso estiver correto, mas vamos lembrar, o voto do ministro Nunes Marques foi bastante enfático no sentido de reclamar ou apontar e ele, como ele votou, ele tem direito de manifestar essa opinião dele, né? Então, entre aspas, é uma reclamação, falar do conteúdo das questões, do questionário. Ele apontou questão tal, questão tal, questão tal, a ordem das questões e as expressões utilizadas, os termos utilizados nas questões, em algumas questões que ele pontuou, pode levar ou pode ter levado à influência, né, o direcionamento das respostas dos eleitores pesquisados. Então, além da ordem do vídeo, se o vídeo foi mostrado, aliás, áudio, né? Se o áudio foi mostrado antes ou depois, também o conteúdo das questões. Outra coisa que muito está se falando desde ontem, quando deu a liminar, nessas últimas horas. Mas as empresas, os institutos não têm liberdade para formular as questões que eles querem, da forma que eles querem? O ministro Nunes Marques disse que não é bem assim, porque a definição de pesquisa eleitoral é levantamento da vontade ou da intenção do eleitor naquele momento. E não, pesquisa eleitoral não tem o objetivo de você apanhar o que o eleitor pensa sobre esse ou sobre aquele assunto. O próprio ministro Nunes Marques falou, olha, você concorda com o envolvimento do Flávio Bolsonaro e as investigações do banco, né, do Vorcaro, do Banco Master? E aí ele entendeu, essa é uma pergunta, porque é só uma investigação e, ao que consta, não tem envolvimento ainda do Flávio Bolsonaro, tem lá o áudio dele pedindo dinheiro, mas tudo muito no início. Então, ele acha que isso pode ter induzido as respostas. E para isso serve o processo, isso que é importante. O processo tem começo, meio, fim, tem produção de prova, tem acusação, tem defesa, e aí depois os ministros vão decidir, vão julgar.
Esse o doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, falando sobre o julgamento da pesquisa Atlas Intel. Um último intervalo, na volta, a sua participação e as polêmicas da Copa do Mundo 2026. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sua tarde merece mais informação, leveza e estilo. De segunda a sexta, 1h30 da tarde, Nath Luquezzi comanda o Band Mulher, um programa feito para você ficar por dentro de tudo. Saúde, carreira, moda, beleza e os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Conteúdo atual, direto e com a sua cara. De segunda a sexta, 1h30 da tarde. O seu ponto de encontro é aqui. Band Mulher, na tela da Band. Manhã Bandeirantes. 11h23. Deixa eu trazer a sua mensagem a você que participa desta edição do Manhã Bandeirantes pelo nosso WhatsApp. O Adriano Vermelho escreve sobre política. Bom dia, Nath. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo muito estranho. Ou eles, a direita bolsonarista, são muito estrategistas a nível de Churchill, ou são realmente muito despreparados. Veja, depois da inexplicável ligação tão próxima a Daniel Vorcaro e com tanto dinheiro envolvido, eles vão aos Estados Unidos e logo em seguida sai uma, entre aspas, medida que tenta interferir em nossa legislação, transformando traficantes em terroristas e depois de uma análise fiscal até então emperrada, sai recomendando de novo mais tarifas a produtos brasileiros e principalmente de olho no nosso Pix. Aí o Adriano escreve, What? In English. Ficam as questões. Será que eles sentiram o golpe e perceberam que não daria mais e partiram para o método terra arrasada, destruindo tudo e continuando a ser uma oposição cada vez mais dura e mirando as próximas eleições? Ou realmente eles são tão pouco afeitos à inteligência que não conseguem enxergar que a subserviência aos americanos vai afundar suas chances? Não sei, o que vocês acham? Eu acredito que começam errado na escolha do candidato, ao lançar Flávio Bolsonaro ao invés do governador Tarcísio de Freitas. Mas ainda espero uma opção verdadeira de terceira via, talvez um pouco mais progressistas. Bom dia, apoteóticos amigos. Eu acho que eles foram em busca de... Sabe quando você precisa de um amigo mais forte que você? Para ajudar na briga? Acho que eles foram em busca de Donald Trump para isso. Para ter o aval, andar de braços dados com uma figura que é amada por muitos, odiada por outros, e apostar nessa polarização de que ter uma boa relação com o presidente dos Estados Unidos pode angariar votos para o Brasil. Acho que essa é a aposta eleitoral. Não acho que tenham aberto mão da disputa de 2026, não. Acho que os números não são otimistas para a oposição nesse momento, mas a eleição é em outubro. Até lá tem muito chão, tem muita coisa para acontecer. Marco Bedin, a gente estava falando de Copa do Mundo, Nath Luquezzi? Aí ele mandou uma foto aqui, ó. Eu iria com a minha camisa vermelha. Ele tem a camisa vermelha aqui da seleção. Essa aqui é de goleiro, se eu não me engano. A camisa não chegou a ser lançada, aquela polêmica camisa vermelha da seleção brasileira da Nike. Mas ele tem uma vermelhinha lá, mas ele disse que ele vai com a amarela. E tá falando, ó, vem aqui, Heitor, vem aqui, Nath, na festa da Igreja Santa Luzia, no Jardim Amanda. Uma festa muito grande na faculdade. Vai colocar 2 grandes telões, vão colocar telões ali. Ele disse que tem uma camisa azul também que ele vai guardar para a final da Copa do Mundo. Gente, ele tem o guarda-roupa inteiro, né? Tomara que o Brasil esteja na final para você usar a camisa azul, pra né, usar Marco? todas as camisas. Que não seja mais uma Argentina e França, 2 rivais do Brasil disputando a Copa do Mundo. Porém, em campo é uma coisa, fora de campo a gente está vendo coisas na Copa de 2026 que nunca aconteceram. O Eduardo Barão traz algumas das decisões mais polêmicas do governo Trump, que a FIFA está simplesmente fazendo vistas grossas. Desde que voltou à Casa Branca há 1 ano e meio, Donald Trump pôs em prática uma rígida política migratória.
Nas ruas, a caçada aos imigrantes ilegais virou rotina. No gabinete, restrições totais ou parciais a cidadãos de 40 países foram colocadas em pé por meio de decretos. Essa montanha de vetos afeta diretamente a Copa do Mundo. A Federação de Futebol do Irã acusou os Estados Unidos de anularem a cota de ingressos para torcedores do país. E esse não é o único obstáculo na frente do Irã. A seleção treina em Tijuana, no México, por causa da demora na emissão de vistos aos jogadores, concedidos somente na última sexta-feira. O governo americano confirmou que a delegação do Irã poderá entrar no país na véspera dos jogos, e não apenas no mesmo dia das partidas, como informado anteriormente. O policiamento está reforçado aqui nos Estados Unidos, mas os agentes do ICE, a agência de imigração, não farão batidas atrás de imigrantes ilegais durante a Copa. Ainda assim, o governo fecha o cerco a profissionais de países tratados como ameaça à segurança. O caso mais emblemático é de Omar Artan. O árbitro da Somália foi impedido de entrar nos Estados Unidos, mesmo estando na lista dos 52 juízes escolhidos pela FIFA para atuar nos jogos. Numa entrevista ao jornal The New York Times, Artan, eleito o melhor árbitro africano de 2025, disse que teve o sonho de apitar a Copa interrompido por causa de preconceito com seu país. Outras seleções foram alvo de revistas rigorosas. Jogadores do Senegal foram abordados ainda na pista do aeroporto de Houston. A delegação do Uzbequistão teve bagagens inspecionadas por cães farejadores na frente do hotel em Nova York. O clima nada amistoso nos Estados Unidos contrasta com a recepção calorosa no México. Uma banda de mariachis recebeu a seleção da Espanha antes de um amistoso contra o Peru. Nem na Copa de 1934, na Itália fascista de Benito Mussolini, nem nas Olimpíadas de Berlim, na Alemanha nazista de 1936, de Adolf Hitler, nós vimos o que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque os ditadores, naquela época, nos anos 30, eles queriam disfarçar, maquiar, fingir que o país vivia num ambiente pacífico, democrático. Aliás, a Copa de 34 foi uma roubalheira a favor da Itália. O primeiro título italiano foi na garfada. Agora, o que nós estamos assistindo nos Estados Unidos é sem precedente em Copas do Mundo. Nath Luquezzi, 1h30 da tarde, tem o Band Mulher e quais são as atrações nesta quarta-feira? Hoje vamos começar o nosso esquenta para o Dia dos Namorados, então vamos ter uma receita de uma sobremesa deliciosa e também vamos aprender a fazer um presente para o Dia dos Namorados. É um álbum de fotos super fácil de fazer, então 1h30 da tarde eu espero você. Até amanhã. Até amanhã. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica, coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área. Grande abraço pra você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento.